Jesus o grande eu sou. Esse texto é muito conhecido, né? Todos conhecem bem esse texto, mas muitas vezes nós paramos aí nos primeiros versículos, não é? E João capítulo 8, de 1 a 11, que conta a história da mulher adúltera, e depois seguimos a partir do versículo 12, como se não tivesse nenhuma conexão entre o que vem após este evento. Então nós vamos recordar o que nós já vimos, algumas orientações aí, já é o primeiro ponto aí da nossa introdução. Recordando uma orientação. Para interpretar João e identificar qual o ponto central de cada capítulo, não podemos esquecer o objetivo geral de todo o Evangelho. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês, qual é o objetivo geral do Evangelho de João? Quem é Jesus? Exatamente. João, ele se preocupa em apresentar quem Jesus Cristo é. Os outros evangelhos fazem um registro do que Jesus Cristo fez aqui na terra, das obras de Jesus. João, ele vai para o outro lado. João, ele quer dizer quem Jesus Cristo é. Por isso que nós estamos começando pelo Evangelho de João. Nós vamos estudar os outros evangelhos também. Mas ao estudar os outros evangelhos, nós vamos já ter em mente quem Jesus Cristo de fato é. E cada capítulo, dos 21 capítulos do Evangelho de João, cada capítulo está ligado diretamente ao ponto central de todo o Evangelho, de quem Jesus Cristo de fato é. Então cada parágrafo, cada capítulo que nós lermos aqui de João, nós temos que ter esse objetivo em mente. João, em nenhum momento, em nenhum capítulo, em nenhum versículo, João, ele se distancia do seu objetivo de mostrar quem Jesus Cristo de fato é. E aí então, nós entendemos que João, ele usa 7 milagres, ele registra 7 milagres como sinais, não é, para apontar quem Jesus Cristo é. Lembra que nós falamos, né? Todo sinal, ele não aponta para si. Todo sinal, ele aponta para algo que está além de si. Então, todas as vezes que lermos sobre um milagre realizado por Cristo, e hoje à noite nós vamos ver o milagre da cura daquele cego de nascença, nós não podemos nos deter nos milagres em si. Os milagres apontam para Jesus e apontam para o que vem logo em seguida. Após o milagre, tem um diálogo de Cristo. E é esse diálogo de Cristo que lança luz, que nos faz entender como aquele milagre, ele colaborou, cooperou para entendermos e conhecermos quem Jesus de fato é. E quando não tem milagre, nós seguimos a mesma regra. Tem aqui esse evento. Aquela mulher pega em adultério, foi levada para Cristo. E aí nós não podemos nos deter na história dessa mulher. A história dessa mulher é uma preparação para aquilo que vem depois. É o que vem depois. Por que é importante falar isso? Porque quando nós vamos pregar, vamos dar uma aula de escola dominical, e quando você vai ler, estudar a Bíblia, você não pode perder isso de vista, porque senão você vai se perder em aspectos secundários do texto. Não é que não sejam importantes, mas são aspectos secundários do texto, e às vezes o aspecto secundário te afasta do aspecto primeiro, daquilo que é mais importante. Não sei se o seu homem interior grita, mas o meu homem interior às vezes grita. Quando eu ouço, e já ouvi, por exemplo, sobre esse mesmo texto, um irmão pregando uma determinada vez, ele pregou sobre esse texto, e eu, na minha mente, né, já condicionada, e o restante do capítulo? Ele não vai citar do versículo 11 até o 59, se não me engano, até o último versículo, ele não vai citar? Não, ele não citou. Ele tirou esse João capítulo 8 de 1 a 11
isolou, tirou do seu contexto e criou uma mensagem, um estudo somente neste evento. E aí ele ficou muito tempo, ele gastou muito tempo para dizer, quando Jesus falou para a mulher, né? Cadê os teus acusadores? Não ficou ninguém? Ninguém te condena? Não. E ali diz o texto, quando Jesus falou, quem tem pecado que atire a primeira pedra, aí diz o texto que todos saíram, um a um, do mais velho até o mais novo. Ele ficou meia hora para explicar por que o mais velho saiu primeiro e por que o mais novo saiu depois. E o aspecto de Cristo, quem é Jesus, ficou de lado. Então nós não podemos nunca cometer este erro. Temos que olhar para aquilo que está escrito, ver qual é o objetivo principal daquilo que está escrito, e todos os aspectos secundários, eles colaboram, contribuem para o objetivo principal. Então todo texto, todo versículo, todo capítulo, todo parágrafo tem um objetivo principal. Nós temos que identificar esse objetivo principal para não nos perdermos do todo. Ou seja, temos que ter uma ideia do todo, do geral. Qual é o geral? João está escrevendo o seu evangelho para mostrar que Jesus Cristo é Deus. Tudo que vem a partir disso aí, a partir deste ponto, está ligado ao objetivo principal. Então nós não podemos nunca, isto não é só com o evangelho de João, é com todos os livros da palavra de Deus. Todo livro da palavra de Deus, o Senhor teve um propósito ao escrever o livro. Para que entendamos qualquer livro da palavra de Deus, nós temos que entender o propósito da escrita. Por isso que eu estou batendo bastante nesse ponto, para que os irmãos, ao lerem o João, leiam com este propósito. O que é que está sendo revelado aqui acerca da pessoa do Senhor Jesus? Não é? Nós já lemos o Evangelho todo, do capítulo 1 até o capítulo 21. Estamos lendo de novo, voltamos novamente à leitura. E quando nós terminarmos, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar de novo. Vamos voltar de novo. Até João ficar bem enraizado na nossa mente. Nós vamos ver, enquanto não terminarem a série de mensagens, nós vamos ficar fazendo esse loop, do capítulo 1 ao 21, capítulo 1 ao 21, capítulo 1 ao 21. Mas leia o texto sempre com isso na sua mente. O que é que de Cristo está sendo revelado neste texto. Amém? Até aqui, estamos juntos? Alguma pergunta sobre esse ponto? Muito bem. Então, como já mencionamos, os milagres realizados por Jesus e registrados por João são sinais que apontam para quem Jesus é. Por isso, o mais importante vem depois da indicação de quem Jesus Cristo é. E quando não acontece um milagre, como é o caso, seguimos o mesmo princípio, não é? Então nós vamos frisar o que Jesus falou, as palavras de Cristo. Naquilo que Jesus Cristo falou, nós veremos a sua autorrevelação, quem Jesus Cristo de fato é. Não podemos nos perder dos detalhes da conversa de Jesus com os judeus, ou até mesmo nas palavras de Cristo para aquela mulher. O evento aconteceu, isso é fato, mas a explicação veio depois, quando Jesus se apresentou como o eu sou a luz do mundo, e simplesmente eu sou, não é? Eu sou a luz do mundo, 8:12, e eu sou 8:58. Então, só que nós vamos fazer o caminho inverso que João fez, para mostrar quem Jesus Cristo é neste trecho. Então, como que é o fluxo do capítulo 8? Primeiro tem aquele momento em que aquela mulher é trazida por Cristo. Acaba esse momento, Jesus Cristo vem e fala sobre eu sou a luz do mundo. E depois que ele termina de falar eu sou a luz do mundo, aí então ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Não é? Então nós vamos começar da última afirmação, quando Jesus Cristo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Depois nós vamos para a segunda afirmação de Jesus, eu sou a luz do mundo, para então agora entendermos
que esta história daquela mulher que foi pega em adultério tem a ver com todo este contexto. Eu só estou fazendo o caminho inverso, que é para que você perceba a intenção de João. Às vezes nós lemos, como eu falei, te leio o capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11, e dá a impressão que o versículo 12 em diante é outro assunto, é outra coisa. Não, está tudo ligado, está tudo unido ali. Então vamos lá, João 8, 58, vamos ler esse versículo e vamos orar. João 8, 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Vamos orar. Pai Santo e Eterno Deus, pedimos a Deus da iluminação, Deus Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, e nos revela quem Jesus Cristo é. O grande eu sou, a luz do mundo. Que Jesus Cristo, ó Pai, ilumine as nossas vidas, o nosso entendimento, e que sejamos, ó Deus querido, reflexos, ó Deus, da luz de Jesus, para que sejamos, ó Deus, sal da terra e luz do mundo, para que levemos, ó Deus, essa luz graciosa para todas as pessoas que nos cercam. É o que nós pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então Jesus, o grande eu sou. Em João 8,58 temos: disse-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O primeiro dado interessante é o fato de Jesus afirmar que ele é antes de Abraão, não é que viveu 2000 anos antes dele. Aqui nós vemos relatado aqui de forma implícita um aspecto, um atributo divino em Jesus. Que atributo é esse? Da eternidade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Não é? Abraão existiu e viveu mais ou menos 2000 anos antes, e Jesus está falando que antes de Abraão ele já era, né? Ele já existia. Jesus já estava, como ele vai orar, né? Lá no João capítulo 17, pedindo ao Pai que lhe dê a mesma glória que eles tinham quando eles conviviam antes, não é? Lá na eternidade, antes de qualquer coisa que viesse a existir. Então aqui Jesus, quando ele fala eu sou, não é? Está implícito aqui a eternidade do nosso Deus, que ele já existia antes da vida de Abraão. Segundo detalhe importante aqui, queridos, outro detalhe importante é Jesus usar a expressão eu sou. Essa expressão eu sou, não é? Foi o nome que Deus ele se identificou diante de Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus ele comissiona Moisés, chama Moisés, para que Moisés fosse o instrumento de Deus para a libertação do seu povo, que estava ali como escravo ali em cativeiro no Egito. E Abraão, conversando com Deus, fala: Senhor, eu vou até lá, e eles vão perguntar quem é o Senhor. E Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí Moisés ele insiste mais um pouco: mas Senhor, qual é o seu nome? Eles vão perguntar qual é o seu nome, e o Senhor vai dizer: olha, eu sou. Diga a eles que eu sou, me enviou a vós, não é? Eu sou. Obrigado. Eu sou, me enviou a vós. E este eu sou é uma expressão que os judeus eles tinham muito temor de repetir. Muitas vezes eles nem falavam o eu sou, com medo de não levar o nome de Deus em vão. Eles não usavam essa expressão. Por exemplo, se eu fosse um judeu agora aqui, e eu diria eu, pastor, poderia dizer: quem é você? O que você faz? Fala: eu sou pastor. Mas eu não usaria o eu sou, eu diria eu, pastor, porque eu não quero usar o eu sou com medo de usar essa expressão e levar o nome de Deus em vão. Agora, imagina
se eles não pronunciavam este eu sou, imagina eles ouvirem isto da boca de Cristo. Jesus dizer, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui nós vemos Jesus, está ali em Jerusalém, lembra lá do capítulo 7 até o capítulo 9, ali Jesus está em Jerusalém, e nesse momento que Jesus está em Jerusalém, ele foi para aquela grande festa, e nesses capítulos aqui, aonde João retrata os embates, aquela tensão que nós comentamos semana passada, entre Jesus e os judeus. E nesta tensão, Jesus mostra várias e várias vezes quem ele de fato é. Ele começa dizendo, eu sou o Filho de Deus. Primeira tensão, Jesus havia curado no sábado. Quando eles vão questionar Jesus, porque Jesus havia curado no sábado, Jesus vem e fala, eu sou, não é, o Filho de Deus. Aí então, criou-se mais uma tensão. Depois do segundo, na festa, no último dia da festa, vocês lembram ali, no último dia, o sacerdote, ele ia lá até no tanque de Siloé, pegava a água num vaso de ouro, e quando o povo vinha no final da festa, cantando, entoando os salmos de peregrinação, principalmente o Salmo 118, louvando a Deus pelas suas misericórdias, o sumo sacerdote, lá o sacerdote derramava água ao pé do altar e na escadaria, demonstrando que Deus entrou com provisões para o povo lá no deserto. Lembra que nós falamos, a festa das cabanas é porque o povo morava em tendas, e por 7 dias essa festa durava, e eles montavam as suas tendas, moravam em tendas ali para lembrar dos 40 anos que eles viveram no deserto. E o grande momento em que, o último e grande dia da festa, quando o sacerdote derramava a água, agora você imagina a cena, o povo vindo ali na sua peregrinação, chegando ao templo, esperando o sacerdote derramar a água para ali louvar a Deus pelas providências. E naquele momento exato, Jesus toma a palavra e diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus afirmando mais uma vez quem ele é. E João vai explicar que quando Jesus estava falando sobre água, estava falando sobre o Espírito, não é? E aqui, esse texto de João capítulo 8, é no dia seguinte, no 8º dia, acabou a festa, dia seguinte, estavam ali, Jesus volta para o templo e começa a ensinar. Então Jesus Cristo aqui, ele mostra, quando ele apresenta o grande eu sou, ele usa as mesmas palavras ali que foram usadas por Deus lá no Velho Testamento, e é apresentado, o nome de Deus é apresentado da forma como está escrito aí, transliterado para nós, o nome de Deus seria YHWH, que é o famoso tetragrama, e lá na cultura hebraica, na escrita hebraica, né, a nossa diferença é que nós lemos da esquerda para a direita, escrevemos da direita para a direita, esquerda e direita. Lá eles fazem o contrário, da direita para a esquerda. Então, se você pegar o texto, você vai ter que ler ao contrário. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que a escrita hebraica, ela é avocálica. O que é isso? Não tem vogais. Não tem vogais. Então são só consoantes. Aí então você vê, o nome de Deus é assim, transliterado para nós, YHWH. Gustav, você que é um cara inteligente, pronuncia para nós como que se lê YHWH. É impronunciável. Impronunciável, não dá. Aí depois, para o tempo futuro, os sábios estudiosos lá, chamados de maçoretas, eles incluíram vogais para que outras culturas, outros povos pudessem ler e entender, pudessem também transliterar. Então, hoje você encontra textos com vogais, mas foram inseridos pelos maçoretas para que outros povos pudessem também, porque nós não sabemos como que se pronuncia, nós não sabemos, até mesmo a forma como os maçoretas colocaram, depois foi transliterado para Iavé,
E uma outra vertente é o que nós conhecemos hoje, Jeová, não é? Jeová, mas não sabemos se realmente de fato é esta forma que era pronunciado originalmente, não é? Agora, o que é importante, o que isso significa? Quando o Senhor usa essa palavra, o famoso Ieoá, ele então está falando primeiro da sua autoexistência, eu sou. Nós já falamos sobre isso aqui, que é a questão da aceidade. O fato do Senhor existir, ser autoexistente. A sua existência não depende de nada, não depende de ninguém. Ele é autoexistente, depende somente de si mesmo. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que todas as outras coisas criadas dependem de Deus. Vieram a existir por causa do Senhor. Então eles sabiam, quando eles ouviram Jesus falar, eles sabiam de tudo isso estava na mente deles. E agora Jesus Cristo vem e disse: eu sou o eu sou. Como que isso cairia na mente deles? Lembra que todas as vezes que Jesus falou sobre si, sobre a sua divindade, nós vemos no texto 3 reações. Primeira reação, ele é um enganador. Segunda reação, ele é um profeta. Ele é enviado da parte de Deus. Mas só que aí só arranha, né? Nem chega perto. Mas aí então tinham aqueles que ao verem falavam e afirmaram: esse de fato é o Filho de Deus. Não é? Então quando Jesus vem e fala eu sou, aqueles que eram opositores se tornaram mais opositores. Aqueles que achavam que ele era um profeta ficavam na dúvida. Mas aqueles que creram em Cristo, a sua fé se firmou mais ainda. E é isso que deve acontecer com a nossa igreja hoje. Ao estudarmos o Evangelho de João, o nosso objetivo é que você tenha a sua fé em Cristo fortalecida. Se ao terminarmos o Evangelho e a sua fé não se fortalecer, nós não alcançamos o objetivo. E aí o que nós podemos fazer? Volta tudo de novo. Eu tenho 50 anos para ficar com vocês, eu não tenho pressa. Então nós vamos ficar estudando. Vamos ter mais 50 anos. Quem? Eu não vou ter 50 anos. Por que não, irmã? Eu já estou com 78. 78? Então, mas vai que é uma descendente de Matusalém. Então nós vamos aí continuar estudando e pedindo, para que o Senhor coloque esta convicção no nosso coração. Jesus Cristo é Deus. Mas esta convicção que nós vamos ver no final, aí entra a história daquela mulher. Não basta apenas dizer eu creio. Nós temos que mostrar evidências de que nós cremos. A nossa fé tem que mudar o nosso modo de enxergar este mundo. Tem que mudar a nossa forma de pensar. A fé tem que mudar a nossa forma de agir. Não basta dizer eu creio. Nós temos que mostrar que de fato nós cremos. Temos que falar, porque o falar transmite para outras pessoas, mas temos que falar e viver. Esses 2 elementos aí têm que estar presentes na vida da nossa igreja. Amém? Amém. Muito bem, sobre esse primeiro ponto, João 8,58, e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Alguma colaboração dos irmãos? Essas palavras de Jesus aqui no 51 revoltou muitos, né, que não criam nele, né? Verdade. Revoltava. Muitos achavam que ele era um impostor. Isso mesmo. E isso divide também a opinião pessoal. Verdade. Irmã Catarina, eu vou concordar com a irmã. É só o irmão Manuel que está falando. Muito bem, mas é isso mesmo. Pessoal, não gosto de falar. Não gosto de falar. Tudo tímido, né, irmã? Eu acho que eles têm medo de falar errado. Mas nada mais. Se não errar, nem acerta. A gente acerta, viu? Nós estamos para ver se nós falarmos errado, vamos aprender. Vamos
aprender, isso mesmo. Muito bem. Jesus, o grande eu sou. Então isso ele falou no final. Vamos retroceder um pouco. Agora Jesus vai falar: eu sou a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Muito bem. Uma palavra só, o senhor está falando bastante a palavra eu sou, né? Isso. Mas Jesus também fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Exatamente. Então o eu sou, ele tem várias partes da Bíblia que ele está sendo pronunciado. Quantas vezes Jesus falou eu sou? Várias vezes. Não foi isso que eu perguntei. Quantas vezes Jesus falou? 7 vezes. 7 vezes Jesus falou eu sou. Só 7 vezes? Só 7 vezes. Primeiro, Jesus falou, vamos lembrar, irmão, obrigado pela colaboração. Vamos lembrar então essas 7 vezes. Vocês me ajudem também, viu? O pastor está ficando velho, a mente está falhando. Primeira vez que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Primeira vez, Jesus, eu sou o pão da vida. Segunda vez, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Terceira vez, eu sou a porta. Eu sou a porta. Depois, eu sou A videira verdadeira. Calma, vamos na sequência. Eu só consigo lembrar assim, na sequência. Eu sou o bom pastor. Depois, agora fala, irmão. Eu sou a videira verdadeira. Isso, Deus abençoe. Eu sou a videira verdadeira. Depois, Eu sou o caminho, a verdade e a vida também. ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém ao Pai senão por mim. Faltou uma, né? Qual é a outra? Eu sou o pão da vida. Já falou. Foi a primeira. Eu sou, é desse texto. É desse texto. Eu sou. Sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Não, mas tem outro. Ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Amém. A ressurreição e a vida, capítulo 11. A ressurreição e a vida. Então Jesus ele fala várias vezes, eu sou. Jesus então agora vem e diz, eu sou a luz do mundo. Vamos lembrar que nós já falamos sobre eu sou o pão da vida. Hoje vamos falar, eu sou a luz do mundo. Aqui encontramos um dualismo, não é? Luz e trevas. Dualismo são antíteses, não é? São aí, contradições que João usa para falar sobre quem é Jesus e o que Jesus faz. Então aqui encontramos um dualismo, luz e trevas. Desde o início João vem apresentando Jesus como a luz do mundo. Volta lá, capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 4. Capítulo 1, do versículo 4 até o 13, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é? Então nós vemos aqui João introduzindo, já usando essa expressão. Jesus, ele é a luz. A luz, aqui ele vai explicar a luz que veio de cima, e trevas
do mundo de baixo. Ele vai usar no capítulo 58, ele vai falar do mundo de cima e mundo de baixo. Por isso que eu estou usando essa expressão aqui. Vocês leram João 8 em casa, então vocês lembram. Ele vai falar do mundo de cima e o mundo de baixo. Então o mundo de cima é luz e trevas do mundo de baixo. Luz, mundo de cima, que dá vida. Trevas, mundo de baixo, estado de morte. Então ele vai usar essas duas expressões. Então o mundo estava em trevas, morte espiritual. Jesus Cristo, que é a luz, veio iluminar e trazer vida. Não é? Então quando ele fala em trevas aqui, ele está falando em relação ao mundo, ele está falando em uma ordem moral que domina a mente e os corações. As pessoas do mundo vivem para fazer o mal, vivem para pecar, porque são escravos do pecado. João 8,58 de Jesus, naquele debate com os judeus, ele vai falar sobre isso, que eles eram escravos. Eles vão falar, não, mas nós não somos escravos, nós nascemos, somos descendentes de Abraão. E Jesus vai dizer aquela expressão maravilhosa: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos aí esse texto maravilhoso. Então o dualismo, quando ele fala de luz e trevas, ele está falando sobre isso, de um mundo escravizado pelo pecado e de Deus enviando o seu Filho ao mundo para trazer vida para este mundo. À noite, capítulo 9, nós vamos ver que luz também ali vai representar, não é, esse esclarecimento, onde as pessoas mortas do pecado, elas foram cegadas pelo pecado. Jesus Cristo aqui, sendo a luz, vai dar a estas pessoas agora a visão. No capítulo 9 nós vamos ver que no início havia um cego físico que foi curado, mas no final nós vamos ver que existem pessoas com a cegueira espiritual, e a cegueira espiritual é pior do que a cegueira física. A cegueira física não leva ninguém para o inferno, a cegueira espiritual, sim, leva para o inferno. Mas isso é para hoje à noite, um spoiler aí para você não faltar à noite, tá bom? O pior cego é aquele que não quer ver. Qual texto e qual versículo que está? Manuel 1, versículo 2. Muito bom, o pior cego é o que não quer ver. Muito bem. Então ele aqui mostra quem é Jesus. Agora, Jesus veio. Ele diz aqui bem claro, veio para os seus, mas os seus não receberam. Não é? Por que não receberam? Porque estavam em trevas. Não é? Então existem duas reações, né? Quando a luz se mostra, quando Jesus se mostra para uma pessoa que está em trevas. Não é? Quando a pessoa está em treva espiritual, treva existencial, quando ela vê a luz de Cristo, ela tem duas reações. Ou ela rejeita e se afasta, porque quer continuar em trevas, quer continuar em pecado, ou ela se arrepende, se liberta e deixa a luz de Cristo entrar na sua vida. Então essas são as duas reações aqui que o texto nos mostra. E nós vamos lá para capítulo 3, verso 19 a 21. Ele vai dizer justamente isso. João capítulo 3, verso 19 a 21. E ele vai dizer, né, o mundo em trevas está condenado. E ele vai dizer: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso é estar em trevas. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas ou manifestas, porque são feitas em Deus. Não é? Então aqui ele vai deixar bem claro. Então quando Jesus vem, não tem aquela questão da meia luz. Não é? Tem gente que gosta de dormir e descansar a meia luz. Não é? Ainda tem Luciano, você pisou na bola, hein, Luciano? Lá ele colocou só aquele interruptor, acende e apaga. Podia colocar aquele do meia luz, né? Dá para providenciar, né?
Então, com Cristo não tem meia luz, não tem o regulador, não é? Quando você se aproxima de Cristo, a luz de Jesus quando nós vemos a luz de Cristo, nós vamos saber quem nós somos também. Isso vai incomodar. Estar perto diante de Cristo, estar perto diante da palavra de Cristo, estar perto diante da mensagem de Cristo, isso incomoda. E aí nós temos duas reações: ou nós nos arrependemos e deixamos a luz de Cristo entrar nas nossas vidas, ou nós viramos as costas e continuamos em trevas. Essas são as reações. Graças a Deus que um dia nós deixamos a luz de Cristo entrar. E hoje ainda continua essa luta. As trevas querem dominar. Não pense que a sua luta terminou, porque não terminou. Trevas ainda querem te dominar. Para que você não seja dominado, esteja sempre perto da luz. Esteja sempre perto de Cristo. Esteja sempre em comunhão com o Senhor. Então essas são as duas reações. Jesus está dizendo: eu vim aqui para te dar libertação, eu vim aqui para te dar vida. Agora você escolhe. Vai te incomodar? Vai. O que você vai fazer com esse incômodo? Não é? Alguns infelizmente preferem virar as costas. Então Jesus Cristo é essa luz que veio, que ilumina e que dá vida a todo homem. Muito bem. Jesus, o grande eu sou. Jesus, a luz do mundo, é o que veio depois. Agora conseguimos então entender o que o Senhor quis dizer, ou que João tentou nos mostrar, quando ele então coloca aqui a história daquela mulher pega em adultério. Vamos lá. Jesus, porém, foi, capítulo 8, verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Muito bem. Que curiosidade. O que foi que Jesus escreveu na terra? Jesus se agachou lá e começou a escrever na terra. Aqui não diz. Hã? Aqui não diz. Se não diz, não é Não importante. sabe. Então eu não vou perder tempo agora falando sobre isso. Não dá para perguntar, não dá para perder. Por que do mais velho para o mais novo? Não sei também. Mas pecadores. Aí, ó. Irmã, tá, por isso que a irmã falou, que o pessoal tem medo de falar. A tendência do mais novo era seguir os mais velhos, porque o mais velho abriu o caminho. Isso. O mais velho pega mais, entendeu? Tem mais tempo de pecar. Onde está isso no texto? No terreno não Tá, então a gente pula. Pastor, Sim. culturalmente eles sempre tinham esse hábito dos mais velhos tomarem um partido primeiro e depois o mais novo. Um exemplo mesmo em Josué, quando ele. Não li isso no texto, irmão. Não no texto, né? Mas na cultura. Hã?
Se você fosse ensinar, você ia perder tempo falando isso? Não, mas então tá bom. uma lógica, né? Obrigado. Então vamos para o passo seguinte. Então qual é o mais importante aqui? A palavra de Cristo. Lembra que nós falamos? O mais importante aqui são as palavras de Cristo. Quando ele fala, aquele que está entre vós sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Eles estavam vendo os seus pecados quando pegaram aquela mulher? Não. Por que eles não estavam vendo os seus pecados? Porque estavam em trevas. Quando Jesus disse isso para eles, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, aí ele vem e diz, acusados pela sua consciência. O que é isso aqui? O que aconteceu com a vida deles? A luz entrou na consciência. Mesmo que agora diz que cada um foi embora, o que isso mostra para nós? Que cada um foi embora. Não importa se foi do mais velho para o mais novo, do mais novo para o mais velho. O que foi que ele disse? A luz veio, mas os homens a rejeitaram. O que mostra aqui, mais uma vez, a rejeição deles para com a luz de Cristo. É o que o texto está mostrando. No caso, então, mesmo que eles foram tocados pela consciência, pela luz de Jesus, pela palavra que Jesus falou, eles rejeitaram, significou então que se eles tivessem aceitado, aquela perseguição em cima de Jesus teria cessado. E eles insistiram na perseguição porque eles rejeitaram a luz. A perseguição existiria, a condenação de Cristo existiria, porque isso já estava determinado por Deus. O endurecimento dos corações ali deles também existiria, porque já foi determinado por Deus, não é? E mesmo que alguns, e vai dizer o texto, o próprio texto aqui do 58, se não me engano, vai dizer que muitos criam, até dos fariseus, muitos creram em Jesus, até dos fariseus, mas eles não falavam por medo de serem expulsos da sinagoga. Então muitos creram, mas só que se calaram, né? Mas foram cada um para o seu lado. Sim, irmã. E há esse paradoxo o tempo todo, né? Sim. Porque, tipo assim, tem a nossa responsabilidade diante de Deus de aceitar ou rejeitar, e ao mesmo tempo é o Espírito Santo que nos convence, né? Que traz essa luz. Tipo assim, se Deus determinasse que eles iriam ouvir e crer, eles não teriam rejeitado, né? E ao mesmo tempo a responsabilidade que eles rejeitaram. Isso mesmo. Né? Então fica esse paradoxo o tempo todo. Né? Quem é calvinista vai dizer que eles não eram eleitos. Não foram escolhidos por Deus. E quem não é calvinista vai dizer que eles usaram do seu livre-arbítrio, não é? Depois eu vou falar para vocês sobre a questão do livre-arbítrio e livre-agência, aí vocês vão entender todo esse complexo aí. Mas tem essas duas posições. Primeiro é porque eles não eram escolhidos por Deus, por isso que rejeitaram, não é? E o outro, eles usaram da sua liberdade para recusar. Mas ali claramente eles estavam querendo pegar Jesus mesmo, né? Sim, estavam com essa intenção. Essa intenção maligna. Eles estavam intencionalmente querendo. Vamos ver o que ele vai falar agora, se ele pisar na bola agora. Exatamente. De má intenção ali. Isso. Pastor, mas isso que o senhor falou também me traz uma questão, uma dúvida. Sim. A princípio eu acredito que já tem a resposta, né? Mas na Bíblia, na própria Bíblia, a gente encontra essa situação. Ele falou que muitos dos fariseus criam Jesus, mas não se manifestavam por medo da exclusão, né? E isso nos mostra uma certa covardia, né? Ou a gente pode até comparar em alguns casos com a pessoa sendo mórbido, né? Que é uma crítica que fazem, né? Ou ser quente ou é frio, porque os mórbidos vegetarianos de boa. Então, assim, no caso, essa covardia seria um pecado? Sim. Será que todo cristão ali não deve ser negro? Então, foi o que nós falamos. Nós estamos estudando isso aqui para fortalecer a nossa fé. Nossa fé tem que mudar a nossa atitude, a nossa postura. Eles ali tiveram essa fé, que diz o texto que creram, e se o texto disse que creram, eu creio que creram. Não tenho dúvida sobre isso. Não é? Agora, o que eles precisavam ali
não é? É deste fortalecimento da fé. Não apenas crer para saber que Jesus é o Filho de Deus, mas para pagar o preço em declarar que Jesus é o Filho de Deus. Aí nós vamos usar o exemplo de Nicodemos. João capítulo 3, diz lá o texto: Nicodemos foi falar com o Senhor e falou à noite, escondido. Aqui no capítulo 58, lá no final, eles vão falar, capítulo 7, no final, eles vão querer prender Jesus, matar Jesus. Aí Nicodemos levanta uma voz e diz: olha, mas ninguém pode ser condenado sem que antes seja ouvido. João capítulo 7. Então primeiro Nicodemos está lá quietinho, vai falar com Jesus sem ninguém ver. Depois, em segundo momento, no meio do sinédrio, Nicodemos, ele levanta uma palavra: olha, não podemos condenar sem que antes seja ouvido. Aí no final, quando Jesus é morto, antes da sua ressurreição, quem é que vai pedir o corpo de Cristo? José de Arimateia e Nicodemos, agora diante de todo mundo. Então essa progressividade da fé, de sair de uma fé nominal, de uma fé apenas verbal, para ir para a prática, na vida de Nicodemos nós vemos esse processo. Para alguns já é automático. Lembra que nós falamos? Nós não podemos pegar alguma coisa e colocar como regra para todo mundo. Para alguns vai ser automático. Eu aceitei e já saio falando. Para outros vai precisar dessa maturação, vai precisar desse tempo. Mas o objetivo de Deus é que todos nós falemos, que todos nós possamos dar esse testemunho. Sim, Érica. Também somos salvos pela graça, mediante a fé, que não vem de nós, pelo dom de Deus, né? Sim. E quando eu me converti, na verdade, não quando eu me converti, quando eu estou na adoração, me converteu. Não quando você aceitou a Cristo, mas quando Cristo te aceitou. Isso, eu gosto mais dessa expressão. Eu ia fazer o mesmo que eu ia à igreja. Sim. Na minha cidade, na igreja batista. E sempre ia, voltava no final do culto, o pastor falava que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Sim. Aí teve um dia que o Espírito Santo me aceitou, né? Deus me aceitou, me recebeu, tocou meu coração. E eu entendi que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu não desisti de ir, continuei indo. Exatamente. E não foi nada assim por emoção, foi na hora que eu senti emoção, mas não estava lá, não estava sabe aquelas igrejas que trazem emoção através dos cânticos, ou o pastor tenta fazer as pessoas se converterem pela emoção? Convencer, né? Oi? É mais um convencimento, né? Mais um convencimento. E converter é só Cristo. A música, meia luz, a palavra do pastor, aquela voz mansa, não converte ninguém não. Pode fazer você chorar, mas converter não. Vamos, Márcio, levantou a mão. Retomando o que o Luciano falou ali, usando até exemplo dele, eu acho que ainda vão ter as pessoas que não vão ter esse tempo. Eu sempre penso lá em oradores, e para todos que estavam ali, inclusive a família dele, ele nem foi salvo, porque foi um particular em cima dele com Jesus. Ainda assim, nós temos essa declaração aqui. Então, por mais que todos busquem, ainda vão ter aqueles que vão crer e não vão conseguir demonstrar isso no dia a dia, como é o caso desses parecidos funcionários. Isso mesmo. Alguns não vão ter. E os que não conseguirem, aí depois é outro assunto, né? Aí, a partir disso aí nós vamos falar de galardões, né? Você não vai perder a sua fé, mas se deixa os galardões. Mas para nós terminarmos, porque o Manuel deu o primeiro sinal. Qual que é o objetivo então aqui deste relato aqui? Como eu falei nas palavras de Cristo, Cristo vem e diz aqui para aquela mulher: olha, aquele que está, primeiro fala para ele, aquele que está entre vós atire a primeira pedra. Ninguém estava isento de pecado, todo mundo saiu. Jesus então vira para a mulher e fala: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, ninguém condenou. Por quê? Porque naquele momento eles tiveram consciência de que eles eram também pecadores. Jesus Cristo ser luz no mundo
mostra para as pessoas o pecado. Foi isso que nós acabamos de falar. E nós também, querido, qual que é a nossa postura? Jesus é a luz que tira o pecado. Nós temos pecados nas nossas vidas. Quando nós paramos de olhar o nosso próprio pecado, esquecemos que somos pecadores, a nossa tendência é olhar para o pecado do irmão e apontar o dedo para o pecado do irmão e se colocar na posição de juiz, que não é a nossa posição. Todos nós somos réus, todos nós estávamos condenados, não estamos mais, por causa da graça salvadora de Cristo, a luz do mundo. Nós não podemos nos esquecer nunca da nossa posição e sermos graciosos como Jesus Cristo foi. O único capaz de condenar aquela mulher foi o único que usou de graça e misericórdia com ela. Jesus termina dizendo: cadê? Alguém te condenou? Não, ninguém me condenou, Senhor. Jesus Cristo então diz para ela: eu também não te condeno. Essa é a postura que nós temos que copiar de Cristo se quisermos ser sal da terra e luz do mundo. Se a luz de Cristo refletir nas nossas vidas, assim como Jesus foi gracioso com aquela mulher, nós seremos graciosos com os nossos irmãos. Mas a graça, ela nos liberta, mas ela não nos permite pecar. Quando nós somos alcançados pela graça, nós somos libertos do pecado, não só da condenação, mas também da prática. Jesus diz para a mulher: eu também não te condeno, porém vai e não peques mais. É dessa forma que a luz, é isto que a luz veio fazer, nos libertar dos nossos pecados, para que não pequemos mais, porque não somos mais escravos do pecado, mas para que também saibamos qual é a nossa posição diante de Deus e diante dos irmãos. Nós não somos juízes de ninguém. O único que poderia condenar foi quem nos salvou, foi quem foi gracioso. E o que o Senhor Jesus está ensinando para aqueles homens ali, e quer ensinar para nós também: use da mesma graça que o Senhor usou na sua vida, na hora que você for tratar os demais irmãos, as demais pessoas. Nós não podemos assumir uma posição que não é nossa. Nós não somos juízes de ninguém. Nós somos réus, condenados. Todos nós somos réus. Todos nós somos carentes da graça de Deus. E uma vez alcançados pela graça de Deus, nós somos canais da graça de Deus. Nós não podemos represar ou bloquear a graça de Deus para as outras pessoas. A graça de Deus tem que entrar nas nossas vidas, encher as nossas vidas e transbordar para as outras pessoas. Sermos sempre graciosos, olhar com o olhar de Cristo. Isto sim é estar na luz, isto é fazer parte da luz, isso é ser transformado pela luz. E uma vez transformados pela luz, queridos, o pior do que condenar outras pessoas é condenar a si mesmo. Imagine essa mulher diante de Cristo. Se ela diante dos fariseus, ela já estava em situação difícil, imagine agora, depois que todos saíram, ela estava diante de Cristo. A situação dela não melhorou, a situação dela agora piorou, porque ela está diante daquele que é a luz. Só que esta luz é graciosa, essa luz liberta, essa luz transforma. Glória a Deus que as nossas vidas foram transformadas. Não precisamos mais viver em trevas, não precisamos mais viver culpados pelas nossas trevas, não precisamos mais viver culpados pelos pecados do passado. Jesus perdoou, apagou, riscou. Esta treva nas nossas vidas dissiparam. Não tem meia luz. Crente não tem meia luz. A luz de Cristo entrou nas nossas vidas e invadiu todos os cômodos, todos os lugares, todos os cantos, para a glória do Senhor. E é esta luz que nós temos que refletir a cada dia no nosso viver para as pessoas e para a nossa igreja.
Que Deus nos abençoe. Que sejamos sempre transformados por essa missão maravilhosa de quem Jesus Cristo de fato é. Jesus é Deus, o grande eu sou, a luz do mundo.